Boa noite, meus queridos, tudo bem? Aqui quem os fala é Neilton, do canal Jesus o Consolador. E hoje nós teremos a missão de falar sobre o Espiritismo em si. Nós, espíritas, o que queremos realmente para este século, para o momento? Qual a posição do espírita em relação às questões de dificuldades que a sociedade vivencia hoje? Qual a postura que os espíritas devem tomar? Meus queridos amigos, o espiritismo ele não veio destruir as leis. Ele veio dar prosseguimento ao que o Cristo deixou. Ele é o Consolador prometido. Nós não podemos nos dividir. Nós temos que estar unidos em espírito para podermos discutir as questões, os problemas, as problemáticas da modernidade. Os espíritas têm que tomar posição, têm que estar convictos que é preciso estudar a mente humana, estudar a base kardecista, estudar o Evangelho. É uma obrigação de um espírita consciente. Nós temos aqui uma grande missão, que é dar prosseguimento aos ensinamentos de Jesus, do Evangelho. O espírita ele tem que se posicionar. Nós temos temas importantes, como o aborto, como o suicídio, como o homossexualismo, como a igualdade de gênero, como a pena de morte, a eutanásia e tantos outros. Então, o espírita ele tem que ter uma posição em defesa da vida, em defesa do amor e em defesa dos ensinamentos dados pelo Mestre. Nós somos seguidores do Evangelho. O Espiritismo ele surge como uma proposta coletiva. Kardec nos mostra no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na página 37, aonde ele diz, o Espiritismo ele surge em todos os lugares, ele é coletivo, ele não é de um homem só, ele é dos Espíritos falando aos homens em lugares diferentes, em momentos diferentes. Por quê? Para que não haja divisão. E que você, meu querido, busque o entendimento, procure o conhecimento. O que é que o espírita acha do aborto? Em vídeos anteriores nós falamos, o espiritismo é contra, em qualquer caso, em qualquer momento. Nós só aceitamos, como os espíritos nos ensinam, se tiver de escolher entre o feto e a mãe, óbvio que vai escolher a mãe, porque já está viva, já está encarnada, já é um trabalho em desenvolvimento. Aí sim, é possível que haja o aborto. E também nós temos que ter posição através do suicídio. Nós espíritos somos contra. Por quê? Você tem que ter base científica. O suicídio ele leva à destruição do corpo, mas não do espírito. Então ele não é uma solução, ele traz mais problemas ainda. Nós temos o homossexualismo. Qual a posição do espírita? O espiritismo não é contra o homossexualismo. O espiritismo, aliás, não é contra nada que seja pessoal. Apenas o espiritismo ele explica, dá condição que você avalie e se realmente vale a pena. Então, o homossexualismo é um direito que o indivíduo tem de escolha. Se ele tem amor, é o que vale. A gente não pode se prender às formalidades. O espírita não pode estar contra nada, e sim a favor da vida e a favor do equilíbrio. Nós também nos posicionamos sobre a igualdade de gênero. Uma das leis que querem colocar na escola, acho que você já viu a discussão, nós espíritas conscientes não vamos apoiar, não. O próprio Divaldo, em suas palestras, ele repreende. Nós temos sim que saber mostrar aos nossos filhos a diferença entre masculino e feminino. E é importante que as escolas discutam e mostrem à criança que sim, nós nascemos homens e nascemos mulheres. Agora, a opção sexual vai depender de cada um. Destruindo isso, a gente está confundindo aqueles que estão ainda numa fase de aprendizado. Então, nós espíritas, de forma alguma, vamos defender valores que é contra a família. Outra questão, nós temos também a pena de morte. Então, como pode nós, cristãos, defensores do amor, e pregarmos a pena de morte como solução? Você está matando o corpo e o espírito vai ficar vivo. Então não é solução. É muito melhor que a gente invista em educação, acabe com presídios e não tenha assassinos, criminosos.
Esse era o sonho de uma sociedade moderna. E a eutanásia, também nós não nos posicionamos a favor, porque a eutanásia é um crime diante dos olhos espirituais. Você está tirando a própria vida, é um suicídio. Mesmo que a dor esteja presente, é uma necessidade de cada um. Mas também cada um se posiciona. Você é dono do seu próprio organismo, você tem o seu livre-arbítrio. Então nós espíritas não podemos nos acovardar entre as questões que estão na modernidade. Nós temos que tomar a posição sempre do lado da vida e do lado do evangelho. O próprio Divaldo, ele mostra em suas palestras que a gente tem que ter até a educação como um dos maiores patrimônios. Saber conviver em comunidade, saber conviver em equipe, em grupo, é um dos obstáculos nossos. A gente tem que aprender a amenizar. A verdade tem que ser dita com palavras suaves. Você tem que ser verdadeiro e não ferindo o outro. Eu não posso ser feliz e que esta minha felicidade venha prejudicar aquele outro. Isso não é felicidade. Então, assim, nós temos que ter direcionamento. E, infelizmente, hoje a gente vê em alguns grupos lutas, até na própria doutrina, de espíritas que, pela falta de estudo e conhecimento, ficam ainda se questionando com temas básicos. Essa semana eu estava no Facebook vendo algumas postagens espíritas e um dos membros, criadores de um grupo espírita, estava questionando se as posições de Kardec estavam de acordo com Cristo. A gente sabe que Jesus é superior a todos nós. Então, são debates que é perder tempo. Então, mostra o despreparo, com todo respeito, a alguns irmãos que não realmente valorizam o estudo da doutrina. Isso é estudo, isso é devoção, isso é uma busca imensa pela ciência e pelo conhecimento. Nós não aceitamos dízimos. Por quê, meu querido? Porque a gente não acredita que dar dinheiro seja o caminho de salvação de ninguém. A gente segue o evangelho. O próprio Cristo expulsou do templo pessoas que estavam ali subjugando, de uma certa forma, tirando dinheiro do outro. Nós não aceitamos de forma alguma que alguém participe, dando algo que até ele não tem. É apenas espontâneo. Nós espíritas não pregamos rifinha, essas coisas todas que a gente vê por aí para arrecadar dinheiro. Tem que ser campanhas de consciência, onde as pessoas participem dando do coração. E não, como é que a gente prega contra os vícios e a gente faz jogos? Então o espírito tem que ter consciência do seu papel na sociedade, diante dos fatos que a gente tem, dos estudos que a doutrina nos proporciona. Mediunidade não é brincadeira, mediunidade é coisa séria. Você só pode utilizar da mediunidade se você tiver competência para isso. E se não tiver, estude. Temos que ter o equilíbrio bastante para levarmos a doutrina da melhor forma possível. Para vocês verem, é tão importante as coisas boas para a espiritualidade maior que as músicas influenciam até nas nossas vibrações e na nossa reorganização com espíritos do plano do mundo maior. Então, músicas afetam essa convivência, as afinidades que a gente tem. Então, até nisso a gente tem que ter um comportamento diferenciado, não é? Então, assim, é muito sério. O espiritismo é muito sério. É preciso que a gente estude bastante para falarmos aquilo que a doutrina nos ensina, mas não nos fazendo de papagaios. Só repetir o que se fala. A gente tem que ser pesquisador, discutir por quê, por que não, e entender que a complexidade do espiritismo, ela é muito maior do que qualquer coisa. Nós estamos aqui para o evangelho, seguirmos padrões de amor e não de formalidades humanas. Tudo isso é tolice, formalidades. O espiritismo não tem. Então, assim, o espiritismo é o consolador, é a doutrina religiosa que traz o amor para todos, indiferentemente daquele que pode pagar ou não. A gente não vê valores nem lucro. Por isso que a gente não anda nas portas em busca de adeptos, porque a gente não vê necessidade mais deste fato. Então a gente vê que o tempo agora é da modernidade, é um tempo de ideias, e nós espíritas não podemos ficar para trás. Não podemos deixar que o trabalho da espiritualidade seja levado por água abaixo.
Desejo a você uma noite maravilhosa, que você espírita siga o caminho do Evangelho e não de doutrinas, do Evangelho. O Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. Um abraço em todos e não esqueçam de compartilhar, de se inscreverem no canal, de darem seu like, principalmente ativar as notificações com o sininho que aparece aí, porque tudo que eu fizer aqui você receberá automaticamente. Um abraço e até outra oportunidade.